Fala pessoal, professor Paulo, professor de História. Hoje a gente vai começar mais uma unidade, né? Seguindo aquela linha histórica que a gente viu na última aula, né? Na última aula a gente teve as últimas aulas, nós tivemos o Renascimento, né? O Renascimento cultural. Esse Renascimento que vimos que é uma ideia muito da questão do humanismo, muito de retomada da cultura greco-romana, né? Então, que marca aí o início da Idade Moderna. Mas outro marco importante da Idade Moderna são as reformas religiosas, chamadas muitas vezes de reformas protestantes, tá? E uma contra-reforma da Igreja Católica. Então, a aula de hoje a gente vai dar uma introdução do que estava acontecendo na Europa naquele século XVI, né? Dentro dessas ideias novas culturais, dessas ideias novas de uma burguesia que estava ascendendo naquele momento, crescendo naquele momento, e como é que essas reformas aconteceram. Né? Então a gente tem que lembrar que desde ali do final do Império Romano até o período todo da Idade Média, a gente teve uma unidade religiosa, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Essa igreja cristã que vem de Cristo, né? Que vai surgir ali desde o século I ali, vai se intensificar, vai ficar uma coisa bem forte e vai dominar o pensamento da galera ali da Europa durante muitos e muitos séculos. Tá legal? E nesse primeiro momento agora, né, dentro dessa ideia de idade moderna, dentro dessa ideia de humanismo, de o homem estar como centro, a gente vai ter essas reformas. Né? O que é uma reforma? São surgimentos de novas religiões. Tá legal? Novas religiões que vão estar não só criticando, mas propondo algumas coisas novas dentro da religião cristã, principalmente. Tá legal? Vamos acompanhar aí com o professor. Vamos lá. Então aí um mapinha mental, depois se vocês tiverem como printar isso aí, vocês podem printar, tá legal? Para estar observando aí as principais características aí dessa reforma protestante. Mas vamos lá, voltando aqui para aquela nossa grande linha do tempo, né? Então aqui, ó, o professor marcou aqui, ó, a reforma protestante. Então na última aula a gente viu o renascimento cultural dessa idade moderna, né? E aqui agora a reforma protestante, que é um evento muito significativo, tá? Você romper com o poder central religioso daquele momento foi uma grande revolução naquela época, né? Então, assim, no livro aqui, página 425, tá legal? Reforma religiosa, tá? Então, assim, como eu já expliquei agora, né? A Igreja Católica, ela tinha uma unidade. Até o século XVI, praticamente é a única religião cristã que vai existir. Religião cristã no sentido, quando eu falo religião, que tem Cristo como base, tá legal? Então vai ser a única, ela vai reinar ali, né? E aí, por quê, professor? Por que que você vai ter essa reforma? Né? Por que vão dividir a igreja? Né? Então, são múltiplos fatores. Primeiro, uma perda de prestígio da igreja. Vamos analisar isso com calma. Perda de prestígio da igreja. Tá? A igreja, galera, eu não estou aqui hoje para falar mal de ninguém. A gente vai falar de assuntos históricos, tá? Até porque essa igreja que a gente está falando hoje, a Igreja Católica, do século XV, do século XIV, do século XVI, não é a mesma igreja, né, nas suas bases que tem hoje. Muitas coisas mudaram, tá? E muitas coisas permaneceram. A gente vai ver isso com calma.
Mas a perda de prestígio era o quê? Esse homem da Idade Média, esse homem que viveu na Idade Média, ele confiava nessa igreja para tudo, tá? Deus e a igreja davam respostas para todas as situações, tá? E sempre foi assim. As missas eram dadas em latim, então era muito pouco provável que esse homem aprendesse alguma coisa dentro da missa. A Bíblia era muito restrita, tá legal? E era também escrita em latim. Poucas pessoas tinham acesso. Então, esse homem da Idade Média, ele acreditava muito no que o clero falava, né? E dava todas as respostas. A gente vai ter alguns problemas ao longo do tempo, mas o principal problema no século XIV foi a peste negra, né? Que tem muita gente hoje em dia com a questão do Covid, né? Comparando o contágio do Covid com o da peste negra. É claro que você tem outra época, outras formas de ciência, né? Mas sim, foi uma pandemia, né? Que a igreja, como detentora do saber total daquele momento, no século XIV, lá na Idade Média, tentou resolver, tentou explicar e não conseguia, né? Então você começa ali naquele século XIV, aquele século brabo da história da humanidade, né? Com guerra, peste, fome, a igreja perdendo um pouco, até porque altos bispos, o clero praticamente, muita gente morreu. Então, a igreja foi incapaz de resolver aquele problema naquele momento, se culpavam os judeus, se culpavam os pecados humanos, e a doença era de uma pulga de um rato, né? Então, resolvida pelos árabes, descoberta pelos árabes, que eram de outra religião. Então, assim, a igreja ela já vem perdendo um pouco da credibilidade, tá legal? Ah, professor, a igreja estava errada. Não, mas muito dessa nova mentalidade que vem surgindo vem perdendo. E aí o que vai acontecer, galera? Os padres, principalmente os bispos, os arcebispos, os papas que a gente chama de alto clero, eles vão viver uma vida que não vai ser muito compatível com a vida cristã, com os ideais cristãos de um representante de Cristo, de Deus na Terra. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Então, a perda de prestígio da igreja, movimentos de punição e perseguição. Então, quem não era a favor dessa igreja era perseguido, era punido. Isso gerava um pouquinho de raiva para alguns, né? Um pouquinho de questionamento para outros. Tá? Então, esses movimentos de punição, né? Os chamados hereges, né? Quem não ia de acordo com os dogmas, com as regras da igreja, muitas das vezes era queimado em praça pública, era morto ou era descomungado, enfim, excomungado, né? Então isso também gerou um pouco de atrito e uma necessidade de se romper com essa religião, tá? Outra coisa importante, aumento do poder dos reis. A gente está no momento, galera, aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês na linha do tempo. A gente está no momento que a gente tem aqui o absolutismo monárquico, né? Que é a volta dos reis, é a volta dos estados com o rei, né? E o que vai acontecer? Nessa época, a grande riqueza não era ouro e prata, a grande riqueza era terra, tá legal? Quem tinha mais terra era mais rico. E a Igreja Católica, como foi uma igreja dominante ali durante toda a Idade Média, foi conseguindo, através de quê? Através de doações, através das pessoas deixarem as suas terras em testamento, né? Ou doações, né? A igreja foi conseguindo muitas e muitas terras. Então a Igreja Católica, nesse momento do século XVI, era uma igreja muito rica. E com a volta desses reis, esses reis não queriam que uma instituição tivesse maior parte das terras do seu reinado. Então, um rompimento com essa igreja, olha esse lado político, um rompimento com essa igreja era interessante para quê? Para expulsar a Igreja Católica do seu território. Isso aconteceu com diversos países, com a Alemanha, com a Inglaterra, principalmente, né?
Então, essa reforma religiosa foi usada também como forma política. E vamos lembrar, esses reis voltando, lembra que a gente explicou algumas aulas atrás que o primeiro reino que surge é o reino português. O reino português ele não rompe com a igreja, tá legal? Portugal até hoje é um grande país católico, o reino espanhol também. Mas outros reinos vão dentro desse lado político, vão romper com a igreja. Vamos continuar aí. Né? Disputa por terras, acabei de falar, né? Então esses reis vão querer as terras da igreja, né? A página 425 ainda, né? No seu tópico aí de origens da reforma, tá? Como eu disse alguns minutos atrás, muita gente estava questionando o comportamento desse alto clero. Não, eu não digo os padres que estão ali dentro junto com a população, né? Os padres eram praticamente parte dessa população, mas o alto clero, o bispado, o arcebispo, o papa principalmente, né? Era muito questionado o comportamento desses caras. Muitos deles não tinham vocação para ser religioso e acabavam sendo porque compravam cargos ou a própria família dava esses cargos, né? Então esses comportamentos e assim, como eles não tinham, como essa galera não tinha vocação, muito diferente de hoje, né? Quem entra dentro para ser um religioso normalmente tem vocação, né? Muito diferente. O que acontecia? Eles não obedeciam o celibato, que é o que? Ter esposas, né? Ter relações com mulheres, ou a questão de luxo, né? Então, eles, enquanto uma grande parte, 80, 90% da população passava fome, esse alto clero, eles viviam luxuosamente. Então, isso gerava críticas, tá legal? E as principais críticas, vamos lá, vamos ver, era a cobrança de indulgências. Ah, professor, preciso decorar esse nome? Sim, é importantíssimo. Tá? Indulgências e vendas de relíquias. O que é isso? Indulgências, tá? A gente vai ver até um pouquinho mais para frente. A igreja vendia perdão dos pecados. Então, você que tinha dinheiro podia comprar o perdão dos pecados. E aí dava o dinheiro em troca de um documento que seus pecados estavam perdoados, que sua vaga no céu estava garantida. Olha como isso soava mal dentro desse novo modelo de sociedade, né? Venda de relíquias. Relíquias era chamado de artigos religiosos. Então se vendia um ossinho dizendo que era parte do dedo de um santo, ou se vendia um pano dizendo que um santo tinha se enxugado naquele pano. Então, se vendia diversas relíquias falando do poder sobrenatural dessa relíquia, né? Tudo para conseguir dinheiro, tá legal? E isso vai minando aí a como é que eu vou explicar? A credibilidade, a, a, a questão dessa igreja ser verdadeira, né? Vamos seguir. E aí, ainda na página 425, né, a gente vai ter aí uma crise interna na Igreja Católica. Você pode se perguntar assim, mas professor, não é possível que todo o alto clero, todos os bispos, todos os arcebispos, né, todos os papas que passaram tinham esse tipo de atitude? Não. Tá? E dentro da Igreja Católica, esse tipo de atitude ele vai ser recriminado por alguns. Então você tem, além de uma crise externa, que as pessoas de fora não aceitando aquelas situações, você tem os caras dentro da igreja, né, brigando entre si. Cara, isso não pode, né? Não pode ter esse luxo todo, né? Olha a população passando fome, não pode ter religiosos tendo relação com mulheres, não pode ter. Deu para entender? Então, assim, dentro da própria igreja,
daquele momento, no século XVI, vão existir próprios religiosos que não vão aceitar. Então você vai ter um conflito ali dentro da igreja, né? Vamos continuar aí. E aí o grande estopim, o grande marco desses problemas da igreja, tá? Vai ser com o Papa Leão X, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, o que que acontecia, né? Para crítica ao luxo excessivo, como eu acabei de falar, prática de nepotismo. Então, muitos cargos eclesiásticos eram dados a parente, né? Ah, você é parente meu, você é meu primo, você é minha sobrinha, né? Você recebia cargos eclesiásticos sem ter vocação nenhuma, tá? Venda de cargos eclesiásticos, muitos nobres, né? Colocavam os filhos para serem membros do alto clero sem ter vocação, então pagavam para a igreja, para esses filhos ou parentes participarem do alto clero, tá? Envolvimento político desses papas, muitos papas se envolveram politicamente com reis, né? Então, envolvia-se politicamente não só esse lado espiritual era o foco. Então, você tinha diversos problemas aí. Aqui eu coloquei um documento, galera, que é um documento original de uma indulgência, de uma venda de perdão, tá? Então era um documento, né? Então você pagava por esse perdão, né? E recebia esse documento como se você tivesse absolvido de todos os seus pecados, iria viver no céu tranquilamente, tá legal? Era mais ou menos por aí, né? E aí o grande estopim, né, como eu estava falando, foi o Papa Leão X, em 1517, século XVI, né? Ele decidiu erguer a Basílica de São Pedro, que hoje é onde o Papa faz as suas missas, lá no Vaticano, né? Então era uma basílica gigantesca, é muito linda, né? E muito custosa para a igreja, um valor muito grande. E para construir essa basílica, o que o Papa Leão X fez? Começou a vender muita indulgência, né, para esse dinheiro ir para a construção da basílica. Então, essas indulgências eram documentos que, né, cedia perdão em troca de uma quantia de dinheiro. Essa atitude vai gerar uma forte crítica, tanto naquele movimento humanista que está ali dentro, né? A gente viu muitas pessoas, né? Principalmente dentro das cidades, né? Aqueles humanistas que vão colocar muito a razão, né? Vão pensar muito naqueles filósofos da antiguidade. Esses caras vão criticar demais, e o próprio clero, como eu disse, vai também criticar. E o primeiro movimento reformista que a gente vai ver na próxima aula vai ser vindo de um membro do clero, que vai ser Martim Lutero. Tá legal? Então, Martim Lutero, ele vai falar assim, não aceito mais. E ele vai colocar, lá na Alemanha, né, 95 teses, a gente vai ver melhor na próxima aula, questionando essas 95 teses, eram 95 questionamentos que ele tinha contra a igreja. Tá? E era um membro da igreja. Para você ver como essa questão não era só de fora, mas era uma questão interna. Tá? E Lutero vai criar a primeira religião cristã que não é a católica, que vai ser a religião luterana. Mas isso é um capítulo para a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido esse início, por que dessa reforma religiosa, em que contexto essa reforma está inserida, né? Esse contexto da Idade Moderna, esse contexto de uma mudança do homem, e esse homem não vai aceitar mais qualquer coisa, não vai aceitar mais qualquer ensinamento. Esse homem vai ser agora questionador, tá legal? E a religião vai ter que se adaptar. Deu para entender? Então, nessa aula é só uma introdução, né? Não tem trabalho do livro nesse momento, tá? Vai ficar para uma próxima aula. É só para vocês abrirem a cabeça aí, para quando a gente for falar na próxima aula das pessoas que fizeram essas reformas, criaram novas religiões, vocês entenderem esse contexto que eles vão estar inseridos,
Tá legal? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, volta um pouquinho o vídeo, vejam de novo, que vai dar tudo certo. Fiquem com Deus. Um grande abraço.